Exclusiva a história que eu vou trazer para você aqui agora. O Matheus Nunes da Silva, 21 anos. Ele foi encontrado numa cova rasa. Havia um grande mistério. Havia um grande mistério sobre o que tinha acontecido com ele. Por quê? Eu lembro, inclusive, a identificação por parte da roupa, do corpo ali. Alguns dias se passaram, a família soube que era o Matheus, mas agora tem essa grande dúvida. Por que a mãe não consegue enterrar o próprio filho? Ela resolve quebrar o silêncio para o nosso repórter investigativo Wesley Lemos. Acredito, Wesley, que além de desabafar para você, de falar da morte do filho, ela quer ter o direito de poder enterrar o menino, porque não era o que ela queria, mas já que o menino morreu, já que o menino foi assassinado, ela quer ter o direito de poder enterrar o filho. Como eu falei, para poder fechar essa página, para poder começar uma nova vida a partir de agora, né, Wesley? É a busca por justiça e também pela despedida do filho, né, Parra? Hoje foi uma entrevista muito difícil, foi recebido na casa desta mulher que mora na zona norte de Londrina. Nós não vamos divulgar o bairro por questão de segurança, mas ela recebeu a gente no imóvel dela, conversou com a nossa equipe de reportagem, se emocionou muito, chorou demais nessa entrevista, ela espera também por justiça, mas a família vive uma aflição esperando pela última despedida. O corpo de Matheus Nunes Silva está ainda aqui no Instituto Médico Legal de Londrina, já há 3 meses, sem o sepultamento. A família aguarda por esse momento e provavelmente o velório será com o caixão lacrado, infelizmente. O corpo dele já estava enterrado em uma cova clandestina, escolhida pelos bandidos. Mas claro que a família quer levar esse corpo para o cemitério, fazer a última despedida. E é um momento muito triste para a família, Parra, que busca por isso diariamente e até agora não teve um retorno. Nossa equipe de produção também está atrás de respostas. Inclusive o Maurício Nacal, que é o chefe do Instituto Médico Legal de Londrina, pode até conversar com a gente daqui a pouco. Ele explicou, Parra, que quando acontece a liberação, 15 dias depois que houve a tentativa de reconhecimento, precisa de uma ação judicial, Parra. Vamos lá, Wesley, vamos explicar então o porquê dessa demora. Depende de quem, então? É a justiça que vai ter que canetear para poder enterrar o menino? É o IML? Onde é que está esse atraso, Wesley? Está na vara de processos públicos aqui de Londrina, ou seja, pela justiça, Parra, algo burocrático, depende do setor judicial. Como eu estava explicando, 15 dias depois da liberação, do reconhecimento, caso demore esse período, precisa de uma decisão judicial para a liberação do corpo aqui no ML. Ou seja, a família procura o cartório para tentar realizar ali a certidão de óbito, mas o próprio cartório precisa dessa decisão judicial. Um exemplo, Parra, que recentemente nós trouxemos aqui também na tela do Balanço Geral, o caso do Edmar, o Borrachinha, você se lembra muito bem, o corpo dele foi encontrado no Marco Zero, em Londrina. A família aguardou mais de 4 meses para realizar o sepultamento. Inclusive, conversei com a mãe dele diversas vezes, a dona Zilda, que agradeceu o nosso trabalho de jornalismo, mas ela teve que aguardar essa angústia. E agora a família do Matheus também está nesta mesma fila, viu, Parra? Esperando a justiça, ou seja, o DNA comprovou. O corpo realmente era de Matheus, mas o ML precisa dessa decisão judicial, Parra. Ou seja, por parte do ML todo o trabalho foi feito, como sempre é, né, Wesley? Agora, o que cabia ao ML foi feito, é isso, né? É isso, aqui por parte do ML está tudo certo, o DNA foi realizado, ou seja, está comprovado que o corpo é do Matheus. Agora o ML precisa da certidão de óbito, ou seja, precisa do documento que vem do cartório para a liberação do corpo. Mas para isso o cartório também precisa da justiça, ou seja, é um imbróglio, né, judicial, uma demora muito grande e a família vai sofrendo, né, Parra? 3 meses. O corpo foi encontrado em um dia. No dia seguinte, dia 22 de julho, no dia 23, a mãe dele já estava aqui, já fez o DNA, mas o resultado demorou um pouco para chegar e por isso ela precisa dessa decisão judicial. E quais são os detalhes do assassinato? Em que circunstância o Matheus estava envolvido ali para poder terem matado, enterrado ele numa cova rasa? O que você conseguiu apurar, Wesley? O Matheus teria sido vítima, segundo a Delegacia de Homicídios, segundo os investigadores que trabalham nesse caso, de uma crise de ciúmes de um traficante de drogas. Um homem que foi preso em flagrante, inclusive na casa dele drogas foram encontradas e ele teria ficado com ciúmes da ex-namorada.
que era uma mulher muito amiga do Matheus. E ele ficou com ciúmes dessa amizade e decidiu tomar essa decisão, decidiu por esse crime brutal. A polícia tem certeza, viu, Parra, que tem mais de uma pessoa envolvida. No entanto, até agora, só esse homem foi preso. E a polícia ressalta, Matheus não tinha nenhum envolvimento com as drogas, não fazia uso de drogas, trabalhava inclusive em uma estética automotiva. Era um trabalhador, mas essa crise de ciúmes teria motivado esse crime brutal na zona norte da cidade. Vamos lá, Wesley, não que amenize mais a dor da família, mas assim, se a mãe sabe que o filho mexe com droga, fala, poxa, uma hora a conta vai chegar. Se a mãe sabe que o filho é assaltante, fala, poxa, uma hora ele pode ser morto pelo desafeto, pode ser morto pela polícia. Agora, a mãe receber a notícia de que o filho morreu por uma crise de ciúme de um traficante, aí é para arrebentar com o coração no meio, Wesley. Sem dúvida, né? A mãe está chocada, não consegue ainda acreditar no que aconteceu. E o detalhe, Parra, que ele desapareceu, né? Ou seja, ele foi assassinado e a família ficou em uma angústia por cerca de 15 dias. Até quando chegou a notícia mais triste, que ele estava enterrado em uma cova clandestina. Hoje, então, conversei com essa mãe. É uma entrevista exclusiva aqui na tela do Balanço Geral. Fui com o repórter cinematográfico até a casa dela, com o Rodrigo Marques, e também até o local onde aconteceu o crime. A reportagem completa é agora, é aqui na tela do BG. Uma mãe à espera de justiça e da última despedida. A gente só quer enterrar ele. Só peço que para poder enterrar e acabar com essa tortura, esse sofrimento. Os amigos estão pedindo que querem despedir dele também. Então é só isso que eu peço. Eu quero a justiça logo, para tirar ele de lá. Só isso que eu quero. Na estante da casa, a declaração de amor para Matheus Nunes Silva. O filho dela, que sem nenhum envolvimento com o mundo do crime, foi vítima de um assassinato brutal. Morreu com apenas 21 anos. Foi uma injustiça, ele foi pego de surpresa, foi realmente uma emboscada que fizeram para ele. No dia em que completa 3 meses do corpo encontrado, ela quebra o silêncio. Um apelo de socorro para sepultar o filho, que ainda segue no ML. Tá aí a burocracia até agora, aí fizemos o exame de DNA para comprovar se realmente era meu filho, e aí até agora não foi feita a liberação do corpo para fazer o velório. A nossa equipe de reportagem está chegando no local exato onde o corpo de Matheus foi encontrado. Uma estrada rural, zona norte de Londrina, atrás do Jardim Bem Viver. Aqui é conhecido como Estrada Água das Abóboras. Outros assassinatos já foram registrados nesta região. Mas, dia 22 de julho, forças de segurança foram chamadas aqui nesta mata. Vocês percebem, muitas árvores, um local de difícil acesso. A cova clandestina ficava a cerca de 120 metros, mata dentro. O cadáver só foi encontrado com a ajuda do cão farejador da Guarda Municipal. E a polícia só veio aqui depois de uma denúncia anônima. O homem apontado como mandante do crime foi preso em uma operação poucas semanas depois. Dezenas de porções de cocaína e maconha, materiais para fracionar a droga. Tudo foi apreendido na casa dele. No entanto, a motivação do crime não tem relação com o tráfico de drogas. Segundo o delegado, o traficante teria ficado com ciúmes da ex-namorada, que era amiga de Matheus. O Matheus era apenas um amigo dela e não teria nenhum envolvimento amoroso com ela. Até mesmo no depoimento dela, ela confirmou que não teve nada com ele. Realmente é porque o cara era um psicopata mesmo e não aceitava que ninguém chegasse perto dela e fizeram essa emboscada para ele. Para a polícia, o local escolhido pelos bandidos foi estratégico. A estrada de terra tem pouco movimento de veículos. Nós estamos a cerca de 10 quilômetros do local onde Matheus morava. A dúvida ainda é se o homicídio teria acontecido aqui ou se o local foi escolhido para a ocultação do cadáver. Para a Delegacia de Homicídios, apenas uma certeza: mais de uma pessoa envolvida. E a suspeita é que seriam 3 criminosos
com participação no assassinato brutal. No mínimo 1,5 metro de profundidade que aquela cova estava. E, então, nós acreditamos que para fazer aquela cova precisava de mais gente. Uma pessoa só não daria conta. Um já está lá, que aquele fique lá. Mas quero muito que encontre os outros dois, com certeza. O único homem que foi preso já usava tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas. Ele ficou em silêncio no interrogatório. A vítima trabalhava em uma estética automotiva. No celular da mãe de Matheus, as fotos são as últimas lembranças de um menino que já deixa muita saudade para todos. É isso que eu espero, só justiça. Quero muito fazer o sepultamento do meu filho, muito. Ô Parra, não dá pra mensurar a dor que essa mãe tá sentindo agora. Falando aqui no WhatsApp. Mas é triste demais. Só Deus pra curar essa dor, viu, Parra? E na verdade Deus vai curar a dor dela, tenho certeza. Mas ela tem que ter esse desenrolar por parte da justiça. Deixa ela enterrar o filho, gente. Pelo amor de Deus. Ela quer fechar a página do livro. Ela quer falar, pô, aqui a história do Matheus está encerrada. A partir de agora eu vou construir uma nova história. Vai ficar saudade, vai ficar dor, vai ficar revolta. Mas meu filho está enterrado. Não está numa gaveta fria no Instituto Médico Legal. O Wesley está lá no Instituto Médico Legal, vai conversar com o chefe do ML, que gentilmente vai conversar com a nossa equipe, explicando pra gente o que aconteceu. Como a gente falou, Wesley, o trabalho do ML foi feito, mas sem a caneta do juiz o negócio não vai desenrolar. É isso, Parra. O rito funciona dessa forma, né? O trabalho do Instituto Médico Legal de Londrina foi feito de forma rápida, competente, né? O IML recebeu essa família aqui, que precisou fazer o DNA, infelizmente, pelo estado que estava o corpo do Matheus, e esse DNA foi encaminhado até Curitiba. E depois, quando passa esse prazo legal, precisa de uma decisão judicial para a liberação do corpo. Não só em casos de crimes, viu, Parra? Também qualquer morte que não seja registrada nesse prazo legal precisa de uma ação judicial. Por isso nós vamos conversar também com o chefe do ML, o Maurício Nacal, para nos explicar melhor esse cenário, até para ficar claro para a população, né, Nacal? Uma boa tarde para o senhor. Como que funciona esse processo, né, de liberação de corpos aqui no ML? Sempre é demorado ou não? Queria que o senhor me explicasse. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Em linhas gerais, uma vez que o corpo que aqui de entrada e passe pelo procedimento de necropsia, para que essa liberação ocorra e o subsequente sepultamento também transcorra de forma ordeira, é necessário cumprir 2 requisitos básicos. Primeiro, esse corpo ser oficialmente identificado, né, e o registro de óbito ser efetivamente realizado. Em relação à identificação, todas as identificações têm que ser pelo meio técnico. Dispomos de 3 métodos principais, que são pela papiloscopia, que é o método mais célere, pela arcada dentária e, em último caso, o exame genético, que este último é o mais demorado. Esse caso em específico, foi necessário o exame de DNA, né, que sua realização no âmbito da Polícia Científica é tudo centralizado em Curitiba. Então, amostras são coletadas aqui na nossa unidade e encaminhadas a Curitiba para o competente exame. E por outro lado, tem a questão do registro de óbito, que é um requisito ali para que se permita o sepultamento, né? Isso é estatuído pelo Código de Normas do Foro Extrajudicial, né? Em que versa que nenhum sepultamento será feito sem o devido registro de óbito. Esse registro de óbito, por sua vez, ele tem que ser realizado num prazo de 15 dias a partir do óbito, né? Para que possa ser feito diretamente pelo próprio cartório registrador. Uma vez extrapolada essa data, é necessário daí que esse registro passe pela apreciação do juízo competente. No caso aqui, seria pela Vara de Registros Públicos. Como foi demandado o exame genético, então, consequentemente, extrapolou-se esse prazo de 15 dias. Uma vez que veio o resultado favorável em relação à identificação, o corpo fica apto para o registro de óbito, que neste caso teve que passar por apreciação daquela vara. Então, uma vez autuada essa petição, o processo, né, segue o seu rito no âmbito daquela vara que vai apreciar o pedido. A família retira daqui a declaração de óbito e apresenta ela juntamente com demais documentações ao cartório registrador, que vai, via sistema mensageiro, peticionar
esse pedido de registro de óbito. Ou seja, Nacal, depois de 15 dias do óbito, independente se for crime, se for morte natural, enfim, independente do caso, tem que ser registrado no cartório até em 15 dias. Passou desse período, vai para o juízo, né, como o senhor explicou. A demora tem sido muito longa, Nacal. Esse caso especificamente são 3 meses. O senhor sabe se tem outros casos com mais demora ou não? Porque é uma decisão judicial, nós sabemos que é um rito burocrático. Veja, é uma rotina corriqueira aqui no âmbito desta instituição. Então, eu já tive, sim, casos em que a sentença foi prolatada em prazo menor, mas também tive casos em períodos que demandou tempo superior ao deste caso. Então, depende muito também da carga, da demanda reprimida da própria vara, que aprecia o caso. Nós não exercemos ingerência sobre, né, as varas, né, qualquer uma que seja. Então, depende muito também da disponibilidade e da carga de trabalho, né, dos juízos competentes. Ou seja, por parte do ML estava tudo certo, né? Depende mais dessa decisão judicial para a liberação. Sim, uma vez o corpo esteja oficialmente identificado, né, existe uma família reclamante daquele corpo, né, na condição ali legítima que possa capitanear essa liberação, um parente de primeiro grau, por exemplo. Da parte da medicina legal, não haveria óbice nessa liberação, mas para fins de sepultamento é necessário o registro de óbito. Então seria um contrassenso liberar este corpo, restituir esse corpo à família, se ele não está em condições ainda legais para ser sepultado. Então, por isso, cautela-se o corpo aqui, até porque é mantido sob refrigeração, né, custodiado e conservado da forma adequada, até que saia essa decisão judicial favorável e que o corpo siga, né, tenha a sua destinação final adequada, qual seja o sepultamento. Tá certo, Parra. O chefe do ML, Maurício Nacal, continua ao meu lado. Se tiver alguma pergunta, pode repassar. Será que a gente consegue ter um desfecho dessa história nas próximas horas, de repente durante o Balanço Geral, Wesley? Nacal, a pergunta sobre o caso do Matheus Nunes Silva, né? Nós falamos com a família dele, que está aflita, aguardando pelo sepultamento. Podemos ter um desfecho aí nas próximas horas, nos próximos dias sobre o caso dele, Nacal? Veja, compulsado ali os autos, né, referente a esse registro de óbito, já foi prolatada a sentença favorável no dia 17. Né? O cartório, por sua vez, então, precisa ser oficialmente comunicado dessa decisão. Então, logo comunicado e a família ali compareça, podem, no mesmo dia, acredito, já fazer a lavratura do assento de óbito. Ela sai do cartório com a certidão, apresentando-nos essa certidão, cumprido aí todos os requisitos para essa liberação, para que seja feita na mesma hora. Ou seja, aparentemente o caso do Matheus é um caso que está resolvido, né, Chico? Sim, da nossa parte sim, né? Já verificando ali a decisão favorável do juiz, corpo tecnicamente identificado, então cumprindo aí todos os requisitos. Nacal, muito obrigado gentilmente, né, por nos atender, nos dar explicações novamente, que o chefe do ML, né, Parra, o ML sempre faz um trabalho muito rápido aqui em Londrina, um trabalho efetivo diante da demanda também, que é muito grande aqui no ML de Londrina, muitos corpos chegam por aqui, e agora o caso do Matheus, então, aguardando a família aqui no Instituto Médico Legal de Londrina, viu, Parra? Agradecer ao Nacal, né, sempre muito parceiro da gente para poder dar entrevista, sempre colocando ali à disposição para poder esclarecer. E aquilo, o Wesley vai ficar por lá. De repente sai a liberação agora, quem sabe? 5 dias, ele, o Nacal falou dia 17 para o dia 22, 5 dias para emitir um documento. Se tudo estiver certo, a mãe vai conseguir fazer o desfecho dessa história, fechar a página desse livro. Obrigado, viu, Wesley? É mais uma exclusiva aqui do nosso Balanço Geral. A gente, quem sabe, possa mostrar o desfecho dessa história ainda hoje ao vivo para você aqui na tela do BG, tá? Meio-dia 47, deixa eu falar com você que tá aí. Atenção, atenção, informação ao vivo com Wesley Lemos do caso do Matheus, hein? Do caso do Matheus. Você que está chegando agora, o Matheus foi assassinado 3 meses atrás. O Matheus, ao contrário do que muita gente imagina, porque foi encontrado numa cova rasa. Ah, o Matheus era do mundo do crime, o Matheus era traficante, era isso, era aquilo, nada. Ele foi morto por ciúmes de um traficante, porque ele teria se aproximado de uma ex do traficante. Acabou sendo morto. E de lá para cá, a família reconheceu o corpo, fez exame, fez tudo e não conseguem fazer a liberação. E a ML falou, ó, da nossa parte tá tudo certo. Falta agora a justiça canetear para ter a certidão de óbito para que a gente possa liberar o corpo. Qual que é a atualização, Wesley? 1h37. E o detalhe, né, Parra, a Polícia Civil já informou, inclusive, que essa ex-namorada do traficante já prestou depoimento e disse que nunca se aproximou do Matheus, ou seja, realmente foi um ciúmes da amizade deles.
A nova informação, Parra, daqui a pouco a família de Matheus Nunes chega aqui no Instituto Médico Legal de Londrina. Conversei com a mãe dele agora há pouco por telefone, que está extremamente emocionada. Neste momento vai conseguir fazer a última despedida do filho. O corpo será liberado para a família ainda hoje. Essa é a informação que nós temos, atualização aqui na tela do Balanço Geral. Uma nova informação também é que o laudo de necropsia já ficou pronto do caso do Matheus, foi encaminhado à delegacia de homicídios, porém esse laudo não conseguiu apontar qual foi a causa da morte, pelo estado que estava o corpo de Matheus Nunes, que morreu com apenas 21 anos. O detalhe, Parra, é que uma faca apreendida pela Polícia Civil, pela delegacia de homicídios, também está sendo analisada pela perícia. Laudo ali, coletas de DNA nessa faca podem apontar se ela foi utilizada no crime ou não, mas até agora não foi possível saber qual foi a causa da morte de Matheus, que teve o corpo enterrado em uma cova clandestina na zona norte da cidade. Daqui a pouco a mãe dele chega aqui no ML para finalmente fazer a liberação do corpo do filho. 3 meses depois que o cadáver foi encontrado, ela vai conseguir fazer a última despedida. Parra. É aquilo, né, gente? A gente faz parte de muitos momentos da vida das pessoas. Ontem, por exemplo, recebi aqui o Gustavinho, a família que se inspirou no meu nome para colocar o nome do filho. A gente participa aqui da Corrente do Bem, são casos bons, são casos positivos, e participamos também do momento de dor da família. Mas é uma dor misturada com alívio, entre aspas, da mãe saber que fala, bom, agora sepultei o meu filho. A partir de agora começa um novo rumo. É o BG que cria memórias com as pessoas. É graças ao nosso trabalho, é graças à nossa cobrança, que as famílias conseguem ver os seus problemas resolvidos. Não era nada que a mãe queria. A mãe queria uma outra história para o Matheus. A mãe queria estar junto dele, queria ver o menino trabalhando, produzindo, se desenvolvendo, ser vó e assim por diante. Mas infelizmente ele acabou sendo morto de uma forma cruel e bárbara, banal por uma crise de ciúmes. E daqui a pouco a gente vai trazer para você a informação da liberação do corpo. Tenho certeza que isso vai acontecer. 1h39.